Olá, beldades! Já estou sentada aqui porque lá vem vídeo de filme versus livro. Eu acabei de assistir Caixa de Pássaros, ele tá disponível na Netflix, ficou disponível hoje, dia 21. Eu não vou falar spoilers, caso eu fale, eu avisarei vocês, colocarei um avisinho aqui no vídeo, a minutagem e tal, mas eu não pretendo falar spoiler aqui. As coisas mais marcantes que são spoilers eu não vou falar aqui em vídeo, eu vou deixar fixado no meu comentário aqui embaixo. Eu acho melhor deixar ali já com um aviso mesmo de spoilers, pra não ter nenhuma surpresinha aí vocês que estão assistindo. E quem for ali e clicar em ver mais, obviamente vai ter spoiler, aí você não pode reclamar se você clicar, né? Pelo amor de Deus. Eu fico receosa de gravar esses vídeos porque muita gente acha qualquer coisa spoilers, então fiquem tranquilos que o que eu falar aqui e não avisar, né, que é spoiler, é porque não é. Ou tá na sinopse da história, ou no trailer do filme, enfim, não vai ser spoiler. Ok, vamos começar então? Vamos! Assim como eu sempre aviso em todas as outras comparações, é bom a gente lembrar que são obras separadas. Não tem como você, leitor, e ver um filme e esperar que seja exatamente, milimetricamente igual ao livro, porque isso é praticamente impossível e você sempre vai estar frustrado. No caso específico de Caixa de Pássaros, eu até já não esperava que fosse totalmente fiel, não somente pela dificuldade em fazer uma adaptação cinematográfica dessa história, gente. Essa história é bem sensorial, o livro é muito descritivo e eu sei que no cinema funciona diferente, então eu já imaginava que não seria tipo 95% fiel, mas eu esperava, né, que tivesse pelo menos a essência do livro, que é uma coisa super importante, é o que me fez gostar bastante do livro, é ter essa essência, e eu vou comentar sobre ela ao longo do vídeo. E também, até onde eu sei, pelo que eu pesquisei, o Josh Malerman, ele não fez parte nem do roteiro, nem da produção, então não tem como a gente esperar uma coisa à la John Green, da Culpa das Estrelas, ou Para Todos os Garotos que Já Amei, que os autores estiveram presentes nas gravações, nas adaptações, e por isso ficou tão fiel. Algumas partes são, assim, absurdamente fiéis, principalmente a Culpa das Estrelas. Em Caixa de Pássaros, pelo menos eu acho que o Josh Malerman não participou tão ativamente assim da produção do filme, por isso eu já imaginava que não teriam citações do livro, por exemplo, não que fosse uma coisa assim super necessária, mas pra deixar já ciente, né? E se você não conhece a história de Caixa de Pássaros, eu já fiz um Pandibel, uma live sobre essa história. Lá a gente comenta bastante sobre o que a gente achou e depois a gente fala uma parte com spoilers. Eu vou deixar aqui em cima nos cards, caso vocês queiram assistir, mas o resumo do resumo é que essa história vai contar num cenário praticamente pós-apocalíptico a vida dessa mulher que tá criando duas crianças e ela precisa lidar com o que tá acontecendo no resto do mundo. Basicamente, o que ela sabe é que existem alguma força, algum tipo de criatura, ela não sabe exatamente o que, mas ela sabe que elas existem e que caso você olhe pra elas, você pode ser infectado com isso também. E aí você tem um surto psicótico, acaba fazendo várias coisas pra se prejudicar, sendo elas suicídio ou matando outras pessoas. Enfim, você fica louco caso você olhe pra essa coisa. E o livro trabalha muito no sensorial mesmo. A Mallory, que é a protagonista, eu gosto bastante dela. E eu achei que a Sandra Bullock caiu muito bem no papel, inclusive ela tá ótima no filme, pelo menos na minha opinião. Achei que ela conseguiu interpretar exatamente a essência da Mallory, de ser uma mulher muito foda, muito guerreira. E isso é o principal do livro no quesito personagem, porque ela é a personagem que mais se desenvolve e que a gente mais vê crescendo, sendo bem construída no livro. E também acontece isso no filme. Só que no filme eles acrescentaram algumas coisas que não tem no livro, justamente para que esse desenvolvimento acontecesse na personagem. Isso é muito perceptível. Uma coisa que não existe no livro e que tem no filme é que quando a Mallory tá grávida lá na primeira cena, que ela vai no hospital, né, fala com a médica pra ver como que tá o bebê, ela meio que dá a entender que ela não quer muito bem ser mãe, ou que ela não quer muito bem ter aquele bebê. A médica até cogita pra ela a adoção, só que isso não existe no livro. A Mallory não tinha essa relutância toda em ter o filho. Eu entendi colocarem isso no filme porque foi justamente pra personagem ser bem desenvolvida, ter uma construção maior ao longo das 2 horas de filme. E também colocaram várias outras coisinhas assim que são pequenas, mas que não existem no livro, que eu entendo terem colocado. É uma coisa básica. O cinema, como eu falei, funciona bem diferente da literatura, então ok até aí. Uma coisa que eu amei foi que o filme começa exatamente como o livro também começa. Quando eu iniciei a leitura, eu não entendi nada direito. Eu sabia que ela tava lá com aquelas crianças no meio do nada, mas o que tá acontecendo, Jesus, não sei. E o filme começa exatamente assim. Acho muito importante ressaltar isso, porque se vocês prestarem atenção, é muito difícil que isso aconteça. É bem difícil que as adaptações comecem exatamente da mesma forma que o livro. E eu gosto de apreciar quando isso acontece e gosto de ressaltar. Estou ressaltando aqui pra vocês. Como eu disse,
disse, a descrição do livro é o cerne da história. É muito descritivo, então a gente sabe que aquele livro não é sobre as criaturas ou aquela força que tá acontecendo no mundo. E o filme, graças ao bom Jesus, também não é sobre isso. Eu tava com muito medo deles limitarem essa criatura no filme e eu fiquei muito feliz disso não ter acontecido, porque isso é o que faz o livro ser muito bom. A gente não sabe o que tá acontecendo, mas não é sobre isso. Uma coisa que eu quero deixar bem clara é que eu vejo muita gente criticando Caixa de Pássaros. Isso aconteceu bastante durante a nossa live, até as pessoas falaram que gostaram bastante, mas não gostaram tanto assim porque queriam uma explicação maior sobre tudo. Então, gente, é importante que seja destacado que essa história não é sobre o que tá à volta deles, e sim sobre os personagens e sobre como aqueles seres humanos vão reagir em momentos de tensão, em momentos que eles precisam literalmente fazer alguma coisa para sobreviver. As duas obras, então, são sobre os sentimentos que essas criaturas provocam, o instinto de sobrevivência. Até dá pra fazer uma análise aí mais profunda, citando as teorias de Foucault, sobre o poder, sobre como as pessoas mudam imediatamente quando elas estão numa posição de poder sobre outras coisas, sobre algo ou sobre alguém. As duas obras fazem a gente refletir bastante sobre essas coisas e também sobre confiança. É muito importante que confiança seja abordado, porque quando você não está enxergando nada, você anda com uma venda nos olhos, você precisa pelo menos desenvolver algum grau de confiança nas pessoas, muito maior do que a confiança que a gente tem, por exemplo, dos nossos amigos normalmente, porque, enfim, a gente consegue ver os trejeitos deles, a gente consegue olhar nos olhos deles. Isso é muito difícil de acontecer, tanto no livro quanto no filme. Pra você chegar a olhar nos olhos da pessoa que você não conhece, você já tem que desenvolver uma confiança nela, e isso se pratica pela voz, pelo tom de voz, e por você acreditar ou não naquela pessoa apenas baseando-se nos seus instintos. Como eu falei, é um filme totalmente sensorial, é uma história totalmente sensorial. Eu entendo de verdade esse sentimento que tem do mas o que rola, gente? O que são essas criaturas? Como que a gente pode reagir? O que a gente pode esperar delas? Mas é necessário que a gente vá um pouquinho além disso. O que eu vi muita gente falar também é que parece Um Lugar Silencioso. Eu amo o filme Um Lugar Silencioso e, sinceramente, eu entendo, porque de fato são duas obras muito parecidas. Quando eu li Caixa de Pássaros, eu já tinha assistido Um Lugar Silencioso. Foi uma das primeiras coisas que eu falei na live que a gente fez desse livro, que as histórias se assemelhavam bastante, porque o sentimento que elas produzem, né, no leitor e no espectador eram exatamente os mesmos. É aquela angústia muito grande somada a um sentimento, literalmente, que você fica assim, sem fôlego. Mas não é porque vocês viram o filme Um Lugar Silencioso antes que Caixa de Pássaros é uma cópia. Gente, o livro de Caixa de Pássaros saiu em 2014. Então, se rolou aí alguma semelhança, alguma inspiração, foi do John Krasinski de fazer o Um Lugar Silencioso, porque Caixa de Pássaros veio antes. Vou falar de cara a coisa que eu menos gostei do filme. Eu me incomodei muito com os personagens. Os personagens no livro são uma parte principal, assim, da história. De verdade, gente, o desenvolvimento que eles têm, todo o relacionamento deles, da Mallory com esses personagens, porque em dado momento a Mallory, ela precisa encontrar um abrigo, né, vamos dizer assim, e ela conhece essas pessoas e, como eu disse, ela precisa confiar neles pra então passar a ficar ali junto com eles e ver o que eles vão fazer, como que eles podem lutar contra isso. E aí ela passa a conviver com bastante gente bem diferente dela, esse grupo de pessoas que não tem absolutamente nada a ver um com os outros e que precisam conviver. Então é um livro que aborda bastante a convivência também, e no filme eu não senti que eles abordaram tanto. Eu achei muito absurdo como eles colocaram no filme o personagem do Gary. O Gary é um cara no livro que eu não conseguia ler uma palavra do que ele falava sem querer entrar no livro e matar este cara na porrada. E no filme eu não senti isso. Tipo, ele incomoda no filme, ele tem basicamente a mesma personalidade do Gary do livro, só que, tipo, não senti vontade de quebrar minha televisão, não senti vontade de ligar pra Netflix e falar, tira esse cara do filme, faz outra edição e tira ele. No livro, cara, a gente não consegue suportar a presença deste homem. E eu achei sim que faltou isso no filme, porque ele deixa as coisas muito piores na convivência ali do pessoal. Até então tava tudo mais ou menos ok, só que quando ele chega fica péssimo. E também toda a parte que o Gary aparece e o momento que ele tá ali junto com eles, enfim, é bem diferente de quase tudo que tem no livro, assim. Eu vou deixar ali
embaixo nos comentários as partes que mais me desagradaram deles terem mudado em relação ao Gary. Mas basicamente, pra você que não viu e nem leu ainda, o Gary é uma pessoa que chega depois nesse grupo de amigos e ele alega que as criaturas, né, as coisas que estão lá fora, não afetam ele. Então as pessoas acabam precisando confiar nele, porque afinal elas estão olhando pra ele e não são acometidas ali pela força do mal. Só que ao mesmo tempo ele parece falar muita coisa sem sentido, parece um pouco lunático. Então a gente precisa definir aí exatamente o que ele é. Será que ele é um louco e por isso as criaturas não vão nele porque ele já estava surtado? Ou será que ele foi, tipo, possuído e é diferente dos demais e aí ele precisava convencer o máximo de pessoas a olhar lá pra fora? Enfim, a gente passa por várias teorias nesse livro. O importante a ser falado aqui é que o Gary é bem diferente, assim como todos os outros personagens. E aproveitando que eu estou falando de personagens, o filme, ele até tentou fazer a narrativa ser parecida com a do livro, tipo passado, presente. Como eu disse, o filme começa igual ao livro, porque nas duas obras começa com a Mallory 5 anos depois. A gente só vai entender isso no livro um pouco depois da gente ficar se perguntando várias vezes o que tá acontecendo. No filme isso já é explicado assim logo de cara. Porém, como eu disse, eu não achei que funcionou tanto assim pro filme ficar alternando entre passado e presente, porque eles tiraram o principal, sabe? Que foi a convivência da Mallory. E no livro isso é muito bem relatado, tipo o antes e o depois, e o que acontece, se continua todo mundo junto, se não continua. Enfim, eu vou falar melhor isso também no comentário que eu vou deixar aqui fixado, mas foi uma coisa que me incomodou levemente, assim. E voltando a falar das crianças, eu achei as do filme bem diferentes das crianças do livro, porque as crianças do filme, elas parecem bem mais frágeis e as do livro são o exato oposto. Eu senti que, tipo, elas são crianças que já foram treinadas e criadas pra caso alguma coisa aconteça, elas consigam saber, elas consigam, assim, discernir exatamente o que elas precisam ou não fazer. Inclusive, a atuação das crianças é impecável, eu achei maravilhoso, principalmente da menininha, mas foi uma coisa que eu notei, assim, enquanto eu tava assistindo e eu acho importante ser falado também. Outra coisa importante de ser falada, a metáfora dos pássaros. Claro que eu não posso deixar de ressaltar também que no cinema a gente já tinha uma inspiração, né, uma grande referência, na verdade, muito antes em relação a essa metáfora dos pássaros, que foi o filme do Hitchcock, se eu não me engano, de 63. O filme Os Pássaros é um clássico do terror, é maravilhoso, um dos meus filmes favoritos aí da vida, e ele faz essa metáfora dos pássaros muito bem. No filme Caixa de Pássaros, a gente vê essa semiótica dos pássaros agora serem livres, enquanto os humanos estão ali nas gaiolas, né, nos lugares que eles precisam ficar trancafiados. Eles confiam nos sons que os pássaros emitem pra eles terem um tipo de segurança, alguma coisa assim. E é exatamente o oposto. Também podemos nos aprofundar, falar sobre liberdade, é claro, mas esse vídeo vai ficar com 50 minutos se eu começar a me aprofundar aqui, que eu já vou parar já. Pra finalizar, vou falar de dois pontos que, olha, me doeram ter mudado no filme. O primeiro, eu não vou dar spoilers, então eu vou ser bem breve. Os cachorros. Senti muita falta dos cachorros. Quem já leu o livro vai me entender. Não tem no filme. Então eu fiquei muito chateada de não terem colocado, porque eu acho uma parte importantíssima do livro. Outra coisa que me incomodou foi mudarem tanto a cena do parto. Também não vou dar muitos spoilers, vou falar ali no comentário fixado, mas a cena do parto me doeu terem mudado tanto, porque é uma cena extremamente importante no livro e no filme. Foi uma coisinha assim, tipo, ok, fiquei tensa, fiquei nervosa. Mas, gente, não se compara nem um pouco ao que eu senti enquanto eu estava lendo o livro. Porque essa cena, pelo amor de Deus. Eu também senti falta de falarem sobre a filha do Tom. No livro ela é abordada e tal, tem um certo papel ali. Mas no filme não trazem isso à tona. Eu achei ok, mas poderiam ter trazido, porque como eu falei, o desenvolvimento dos personagens no filme não me agradou. Tipo, é uma coisa que no livro é super marcante, é muito necessária e faltou no filme, sabe? Tipo, uma das coisas principais, assim. Então, enfim, me decepcionei bastante em relação aos personagens. Eu também me incomodei com uma coisa em relação à irmã da Mallory, mas eu vou falar isso tudo no comentário porque é um spoiler gigante se eu falar aqui. E o final. Enquanto o final do livro tem uma vibe bem, não pessimista assim, mas não nos traz tanta esperança assim, o final do livro traz, e eu achei que eles quiseram botar uma mensagenzinha ali e tal. Ok, compreensível, mas eu queria o final do livro, porque eu acho extremamente importante que continue com a mensagem que o autor quis passar mesmo. Eu entendi terem mudado, beleza, só...
É, né? É isto. No geral, eu gostei do filme. Eu gostei do filme porque eu achei que ele foi fiel às sensações que o livro nos provoca. É óbvio que o livro é muito mais intenso, porque afinal de contas é um livro, né, gente? Ele tem toda a descrição de toda a história. Então, se você gostou desse filme, por favor, leia o livro. Se você ainda não leu o livro, de qualquer forma, e não sabe se lê primeiro, se vê primeiro, leia primeiro. Leia primeiro porque é uma experiência muito mais completa, enriquecedora, e algumas coisas do filme também você só vai entender melhor no livro. E, bom, resumo da obra. Eu tenho Filmou, todos os filmes e documentários que eu assisto, eu coloco lá. Séries eu uso o TV Showtime. Mas lá no Filmou, inclusive se você quiser me seguir, eu vou deixar aqui embaixo, eu dei nota 4. Eu quase dei 3 estrelas e meia, mas eu não achei que merecia só isso pela atuação da Sandra Bullock e por essa sensação predominante mesmo que tem no filme e tem no livro, que é a essência do livro. Tipo, é a gente ficar ofegante em várias partes, ao mesmo tempo que depois a gente fica, meu Deus, o que eu posso fazer agora? Não vou respirar, estou nervosa, estou agoniada. Eu só quase dei 3 estrelas e meia por causa dos personagens, me incomodei bastante mesmo com essa mudança. Só que, tipo, é ok. Em relação à obra cinematográfica, se você é acostumado a ver filmes desse estilo, eu acho que é um pouco genérico, mas não é assim também um filme que só tem que ser criticado. Eu não achei ruim a esse ponto. Eu realmente gostei, como vocês perceberam, só como sou uma leitora voraz e muito fã deste livro, esperava que colocasse um pouquinho mais só da personalidade dos personagens. Leiam o livro, por favor, ele é um livro incrível, ele provavelmente vai estar aí no meu vídeo de melhores leituras do ano, e eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Me segue lá no Instagram que a gente tá quase chegando aos 100 mil seguidores e me conta aqui embaixo o que você achou do filme, se você já leu o livro, se você quer ler o livro, enfim. Conta aqui embaixo das coisas que vocês sentiram mais falta. E não se esqueça que o primeiro comentário vai ser um meu, eu vou deixar fixado, eu vou colocar o aviso de spoiler. Eu não vou deixar exposto, tipo, você vai descer e já vai ver direto, eu vou colocar várias barrinhas assim e vou deixar o meu texto lá embaixo sobre os spoilers, então clicando em ler mais você vai encontrá-lo. Eu vejo vocês no vídeo que vem, um beijão! Tchau!